Te convido a respirar fundo e confiar em mim. Porque o que você está prestes a ouvir não é uma coincidência. É resposta. Eu te trouxe até aqui porque há algo na sua alma que precisa ser restaurado. Uma verdade divina que pode mudar a sua forma de esperar, de orar e de acreditar. Você já sentiu que está correndo contra o tempo? Que a vida inteira te empurra a se apressar, a conquistar tudo agora, a não ficar para trás? Já sentiu ansiedade pelo que ainda não chegou? Pelo que você continua esperando? Por aquela porta que não se abre? Pela resposta que parece demorar demais? Essa mensagem é para você. E se eu te dissesse que o tempo de Deus não é igual ao seu, mas que mesmo assim, é sempre perfeito? E se eu te revelasse que aquilo que você espera já foi separado no céu, mas só vai chegar quando sua alma estiver pronta para receber? Hoje, Deus te diz com voz firme e amorosa: não corra. O que é seu vai chegar. Eclesiastes 3:1 nos lembra de uma verdade poderosa. Tudo tem o seu tempo. E tudo o que se deseja debaixo do céu tem sua hora. Mesmo assim, vivemos em uma cultura que exige pressa. Que diz que, se não acontecer agora, nunca vai acontecer. Que compara seu processo com o dos outros. Que grita por todos os lados. Corre, se apressa, faz logo. Mas o Espírito de Deus hoje vem te sussurrar algo diferente. Vem te mostrar que se apressar é desconfiar. Que correr sem direção é andar fora do propósito. E que por trás da sua espera existe uma formação invisível. Uma bênção escondida. Uma maturidade que só pode ser alcançada quando você aprende a andar no ritmo de Deus. Neste vídeo, eu vou te mostrar porque muitas vezes Deus atrasa o que pedimos. E como esse aparente atraso é, na verdade, um sinal de que algo maior está sendo preparado para você. Vamos descobrir como deixar a ansiedade, parar de correr sem paz, e começar a confiar no processo divino, que já está em movimento. Durante essa jornada, vamos explorar passagens bíblicas que vão abrir seus olhos. Você vai aprender ferramentas espirituais para fortalecer a sua fé e ouvir testemunhos de transformação que vão tocar seu coração. Antes de começar, quero te convidar a fazer algo muito importante. Escreva agora nos comentários a frase: confio no tempo de Deus. Não faça por rotina. Faça como um ato de fé, como um sinal de que hoje você escolhe descansar, de que hoje você entrega a Deus essa preocupação, essa data limite, essa expectativa que estava roubando a sua paz. Também te convido a curtir este vídeo. Lembre-se, quando você faz isso, o YouTube mostra esse conteúdo para mais pessoas. E ao fazer isso, você está compartilhando a luz da palavra de Deus. É a sua forma de dizer ao céu: eu confio, mesmo sem entender. E se você sente que Deus está falando com você, não clique só para apoiar. Clique porque essa ação pode fazer essa mensagem chegar até alguém que hoje, neste exato momento, está chorando sozinho e pedindo um sinal. E você pode ser parte dessa resposta. Se ainda não é inscrito, faça isso agora. Este canal não é só um canal. É um altar. Um lugar onde Deus continua falando. Onde muitos já encontraram direção. Onde há uma comunidade que ora, que escuta e que caminha unida. Você já faz parte disso. Quero que tenha isso claro. A penúltima mensagem deste vídeo pode conter a chave para destravar uma bênção que está esperando por você há tempo. Então não saia. Não se distraia.
Este não é só mais um vídeo. É um encontro divino com a sua alma. Está pronto para começar essa jornada espiritual e descobrir o que Deus quer te dizer hoje? Então respire fundo, abra seu coração e prepare sua Bíblia, porque estamos prestes a liberar o poder transformador da Palavra de Deus na sua vida. Promessas apressadas fazem as pessoas perderem a alegria do presente, viverem emocionalmente exaustas e negligenciarem sua fé e sua conexão com o Pai. A cultura do imediatismo fez com que esperar parecesse fracasso. E sem perceber, trazemos essa mentalidade para nossa vida espiritual. Queremos orar hoje e ver resultados amanhã. Queremos promessas cumpridas sem passar pelos processos. Queremos colher sem ter semeado com lágrimas. Mas Deus não trabalha sob a lógica humana. Ele não está limitado por calendários ou relógios. O tempo dele não é como o nosso. O tempo dele é santo, perfeito, sobrenatural. E quando entendemos isso, algo muda dentro do coração. Aprendemos a confiar, mesmo sem ver. A caminhar, mesmo sem entender. A crer, mesmo quando dói. Hoje, Deus te diz: não corra. Não se desespere. O que é seu não vai chegar antes, nem depois. Vai chegar quando seu coração estiver pronto para sustentar a bênção. Agora me responda com sinceridade. Você está correndo por ansiedade? Ou caminhando por fé? Você está forçando situações por medo? Ou descansando, confiando que Deus está no controle? Pense nisso por um momento. Porque essa pausa que você vive hoje pode ser exatamente a preparação para o que Deus está prestes a te entregar. Deus nunca fala sem deixar respaldo. Sua palavra não apenas consola. Ela guia, confirma, transforma. E hoje, há um versículo que você precisa gravar no fundo do coração. Porque a voz do céu te dizendo: você não está parado. Você está sendo alinhado. Veja o que diz Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Você sente isso? Não diz quando você quiser, nem quando você se sentir pronto, nem quando os outros acharem que é a sua hora. Diz, no seu tempo. Esse versículo é uma declaração divina de ordem, beleza e confiança. Deus não faz nada atrasado. Deus não improvisa. Deus não esquece. Deus não erra. O problema é que muitas vezes queremos a beleza no nosso tempo. E não entendemos que ela só será verdadeiramente bela quando acontecer no tempo de Deus. O tempo humano é marcado pela impaciência, mas o tempo de Deus é marcado pela sabedoria. Imagine uma fruta colhida antes de amadurecer. Pode parecer pronta por fora, mas ainda está amarga por dentro. É assim com as bênçãos fora do tempo certo. Elas parecem boas, mas não têm a doçura do que foi preparado por Deus. E é aí que entra a fé. Fé não é só acreditar que Deus pode. Fé é também esperar com alegria, até que Ele decida agir. Veja o que diz Abacuque 2:3. A visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque certamente virá. Não tardará. Você entende? O que Deus prometeu não está perdido. Está em processo. Está vindo ao seu encontro. Mesmo que pareça distante. Mesmo que você não veja movimento. Mesmo que não ouça resposta. Deus ainda está trabalhando. O inimigo quer que você confunda silêncio com ausência.
Mas muitas vezes, Deus se cala. Porque está operando em áreas que você nem consegue imaginar. Jó 23, 8-10 expressa isso de forma poderosa. Jó diz: se eu for para o Oriente, lá ele não está. Se for para o Ocidente, não o percebo. Se está em ação no Norte, não o enxergo. Se volta para o Sul, não o vejo. Mas ele conhece o caminho por onde ando. E, se me puser à prova, sairei como ouro. Que declaração de confiança! Jó não sentia Deus. Não o via. Não o entendia. Mas ele sabia que Deus conhecia o seu caminho. E se Deus conhece o seu caminho, você não precisa conhecer todos os detalhes da jornada. Confie. Caminhe. Resista. O tempo de espera não é castigo. É uma incubadora divina. É o espaço onde Deus fortalece o seu caráter. Te afina em obediência. Te treina em humildade. E te prepara para carregar o que vem. Porque muitas vezes queremos receber coisas grandes, mas com mãos fracas. Queremos portas abertas, mas ainda não temos a sabedoria para atravessá-las. Queremos unção, mas ainda não desenvolvemos obediência. E é aí que entra este chamado de Deus. Não corra. O que é seu vai chegar. Mas não vai chegar por impulso. Vai chegar por obediência. Não vai chegar por ansiedade. Vai chegar por fé. E hoje, esta mensagem é um lembrete do céu. Um sussurro do Pai te dizendo: filho, filha, descanse. Confie em mim. Meu tempo não falha. Estou preparando o que te prometi. Mas também estou te preparando. E quando os dois estiverem prontos, a promessa e você, o céu vai se mover a seu favor. Com poder, com precisão e com propósito. Você sabe qual é um dos maiores inimigos das promessas de Deus na nossa vida? Nem sempre é o pecado visível. Nem sempre é uma oposição externa. Nem mesmo as circunstâncias difíceis. Às vezes, o inimigo mais sutil e mais perigoso é a ansiedade disfarçada de fé ativa. É aquele impulso desesperado que sussurra: se eu não fizer, nada vai acontecer. Se eu não me mover agora, vou perder a oportunidade. Se eu não forçar, ela vai escapar. E é aí que o inimigo atua. Nem sempre ele te rouba a promessa. Mas ele pode te tirar do tempo certo. Porque Satanás sabe. Se ele te faz tomar decisões fora do tempo de Deus, ele não precisa mais roubar a bênção. Você mesmo vai acabar destruindo ela. Por isso ele planta pensamentos como: você já está atrasado. Olha como os outros avançam e você ainda esperando. Deus esqueceu de você. Se mexa, porque ele não vai fazer. E nessa pressão, a pessoa corre, se antecipa, se cansa, e termina mais vazia do que antes. Com portas que se abrem, mas não trazem paz. Com pessoas que chegam, mas não somam. Com caminhos que parecem certos, mas não levam à vontade de Deus. A palavra é clara em Provérbios 19:2. A alma sem conhecimento não é boa. E aquele que se apressa com os pés, peça. Se apressar pode ser uma forma de desobedecer. Correr sem direção é rebelião sutil. E o mais doloroso é que, depois, a gente se frustra com Deus. Quando, na verdade, foi a nossa pressa, e não a vontade dele, que nos levou ao fracasso. Em Gênesis 16, vemos um exemplo claro disso. Sarai não suportou o tempo de espera. Deus havia prometido um filho,
mas os anos passavam. E ela pensou que precisava ajudar a Deus. Então, entregou sua serva Agar a Abraão. E dessa decisão nasceu Ismael. Uma bênção fora do tempo. Uma consequência da ansiedade. Não da fé. Um sinal de que, quando corremos por conta própria, o preço pode ser muito alto. E sabe qual é uma das estratégias mais eficazes do inimigo hoje? Fazer você acreditar que, se não tiver sucesso imediato, está fracassando. Mas o sucesso, segundo Deus, não se mede por velocidade. Se mede por obediência. Se mede por paz. Se mede por propósito cumprido. Satanás quer você impaciente. Quer você ansioso. Quer você frustrado. Porque ele sabe que uma mente cansada é uma mente vulnerável. Uma pessoa que espera em Deus é uma ameaça para o inferno. Porque, enquanto outros correm sem direção, você caminha guiado. Enquanto outros se desesperam, você confia. E essa fé, essa quietude, esse descanso na promessa, desarma o inimigo. Por isso, hoje, se você tem sentido angústia, pressão, dúvidas, se tem escutado aquela voz que diz: se apresse, senão vai perder tudo. Reconheça, essa voz não vem do seu pai. É um sussurro do inimigo. Porque ele não pode cancelar o que Deus prometeu, mas pode tentar te tirar do caminho. Não dê esse poder a ele. Não ceda esse território. Não negocie sua paz por uma emoção momentânea. Não troque sua herança por um prato de lentilhas. Deus já tem o plano. Deus já tem a porta. Deus já tem o tempo. Ele só espera que você continue confiando na direção dele. Neste ponto da caminhada, depois de entender como a ansiedade e a pressa sabotam a vontade de Deus, é hora de olhar para a solução. E não qualquer solução, mas aquela que vem diretamente do coração de Deus, revelada em sua palavra. A Bíblia não é só um livro de promessas. É um manual de espera. Um mapa que nos ensina a viver no ritmo do céu, e não no caos do mundo. Eclesiastes 3:1 nos confirma isso com poder e ternura. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Esse não é apenas um versículo bonito para pendurar na parede. É uma lei espiritual. É a bússola que Deus nos dá quando tudo parece fugir do controle. E o que fazer enquanto você espera? Como não se desesperar quando parece que os outros avançam? E você não? A resposta está em 3 passos bíblicos, que transformam a ansiedade em paz, a pressa em descanso, e a frustração em propósito cumprido. Passo 1. Solte o controle por meio da oração. Filipenses 4:6-7 nos dá uma instrução clara e poderosa. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Percebe a ordem? Primeiro você ora, depois agradece, e só então a paz te cobre. Deus não te pede para resolver tudo. Ele pede que você entregue tudo. Porque toda vez que oramos com gratidão, estamos declarando: Deus, eu confio no teu tempo, mesmo quando minha mente não entende. Passo 2. Fixe seus pensamentos no eterno, e não no imediato. 2 Coríntios 4:18 nos lembra: não fixamos os olhos naquilo que se vê,
mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. Quando focamos só no agora, é fácil cair na impaciência. Mas a fé olha além. A fé vê o processo, e não apenas o resultado. A fé não se impressiona com o presente, porque sabe que o futuro de Deus é maior do que aquilo que hoje podemos imaginar. Esse passo exige disciplina diária. Medite na palavra. Repita as promessas. Escreva-as. Declare-as. Substitua pensamentos de pressa por versículos de esperança. Transforme sua mente num altar, e não num campo de batalha. Passo 3. Obedeça no pequeno, enquanto Deus trabalha no grande. Às vezes achamos que, se não estamos vendo milagres, não estamos avançando. Mas a obediência no oculto, no silencioso, no cotidiano, é a chave que abre as portas do céu. Salmo 37, 5, 7 diz: entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor, e aguarde por ele com paciência. Esse texto não é passivo. É profundamente ativo. Nos manda confiar, entregar, silenciar, esperar. E quando você obedece no silêncio, Deus prepara uma manifestação pública. Quando você decide confiar sem provas visíveis, Ele te recompensa com justiça visível. Você não precisa correr, não precisa empurrar, precisa confiar e obedecer. Porque o Deus que promete é o mesmo que cumpre, e Ele nunca chega atrasado, mesmo que às vezes pareça demorar. O tempo dele é exato. Os caminhos dele são perfeitos. A agenda dele não tem erros. Hoje, respire fundo outra vez. Confie mais uma vez. Realinhe sua mente e seu espírito com a palavra. Deus não se esqueceu de você. Ele está trabalhando naquilo que você não vê. E enquanto você espera com fé, Ele está orquestrando portas, pessoas, momentos e bênçãos que chegarão até você. Não quando você disser que está pronto, mas quando tudo estiver preparado. Porque aquilo que é seu, por promessa divina, não precisa ser forçado. Só precisa ser esperado. Imagine por um momento um jovem chamado Davi. Ele não era rei, não era guerreiro, nem sequer foi considerado importante o suficiente para ser convidado à reunião da própria família, quando o profeta Samuel foi ungir o novo rei de Israel. Enquanto todos os seus irmãos estavam enfileirados, esperando serem escolhidos, Davi estava no campo, cuidando das ovelhas, esquecido, ignorado, invisível aos olhos humanos, mas totalmente visível aos olhos de Deus. 1 Samuel 16 nos conta que Samuel observou os filhos de Jessé um a um, e ao ver o mais velho, Eliabe, pensou: certamente este é o ungido do Senhor. Mas Deus respondeu algo que muda tudo. Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu rejeitei. Porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:07. E sabe o que aconteceu depois? Depois que todos os irmãos passaram diante de Samuel sem serem escolhidos, ele perguntou: são estes todos os teus filhos? E aí, como se fosse uma lembrança de última hora, mencionaram Davi. Ele estava lá fora, servindo.
obedecendo, esperando, sem saber que o seu tempo estava prestes a chegar. Naquele instante, Samuel o viu. E o Senhor disse: levanta-te e unge-o, porque este é. Veja bem, Davi não procurou o óleo. Foi o óleo que procurou Davi. Davi não se promoveu. Foi Deus quem o exaltou, no tempo certo. E mesmo tendo sido ungido rei naquele dia, ele não sentou no trono no dia seguinte. Anos se passaram. Anos de perseguição, de deserto, de provações. Mas também anos em que seu caráter foi moldado. E seu coração, preparado. Deus não tem pressa. Deus não improvisa. Agora pense na sua própria vida. Quantas vezes você se sentiu como Davi? Fora de cena. Não considerado. Vendo outros receberem oportunidades, portas, bênçãos, e você ainda esperando. Talvez você também esteja no campo. Talvez não com ovelhas, mas com cargas, com tarefas pequenas, com responsabilidades que parecem rotineiras. E sente que o tempo está escapando. Mas escute com atenção. Deus já enviou o óleo. E ele virá diretamente sobre sua cabeça. Quando seu coração estiver pronto. Você não precisa correr para chegar. Não precisa competir para se destacar. Só precisa permanecer fiel. Porque o óleo já tem o seu nome. Agora, deixe-me te contar outro exemplo. Desta vez, mais perto de nós. Conheço o testemunho de uma mulher chamada Clara. Por anos, ela orou por sua família, por restauração, por um negócio que nunca parecia decolar. Ela via outros prosperando, enquanto ela mal conseguia cobrir o básico. Houve dias em que pensou em desistir, mas algo dentro dela, uma fé simples, silenciosa, sussurrava: continue semeando. Continue crendo. Deus não se esqueceu. 6 anos se passaram. E, em um momento inesperado, chegou uma oportunidade que ela nem estava procurando. Uma pessoa a quem ela havia ajudado, sem esperar nada em troca, a indicou para administrar um projeto de impacto social. Esse projeto a levou a novas conexões, a estabilidade financeira e, mais importante ainda, ao testemunho vivo de que esperar em Deus vale a pena. Hoje, Clara compartilha sua história com lágrimas de gratidão e convicção. Deus não chegou atrasado. Ele simplesmente estava preparando tudo, para que eu estivesse pronta quando chegasse. E você também tem uma história que está sendo escrita. Pode ser que você ainda esteja no capítulo da espera. Mas o final já está garantido pela promessa. Porque, se ele começou, ninguém poderá impedir o que já foi marcado no céu a seu favor. Esperar não é algo passivo. Esperar em Deus é profundamente ativo. É um exercício constante de confiança. Uma disciplina da alma. E sabe por que muitas vezes sentimos que a espera nos consome? Porque a enfrentamos sem ferramentas. Porque tentamos resistir com força humana, quando o que precisamos é alimentar o espírito. Hoje, quero te entregar ferramentas espirituais. Simples, mas poderosas. Porque não se trata de fazer muito, mas de fazer o que é certo, com fé. Primeira ferramenta: a meditação bíblica diária. Não estou falando de ler um versículo qualquer. Estou falando de escolher um versículo e meditá-lo como alimento da alma. Repeti-lo, escrevê-lo, orá-lo. Porque cada palavra de Deus tem um propósito eterno. Salmo 1:02 diz: Antes,
O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E qual é a promessa para quem faz isso? Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Sim, no tempo certo. A árvore não dá fruto todos os dias, mas está plantada, e por estar plantada, ela dará fruto. Segunda ferramenta: a oração de entrega. Nem toda oração precisa de palavras rebuscadas. Há dias em que basta dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo o caminho, mas sei que tu já estás lá. Quando você ora assim, não está apenas falando com Deus. Também está silenciando o inimigo, que sussurra dúvidas à sua mente. Filipenses 4, 6, 7 nos lembra novamente: não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz é uma ferramenta, uma armadura, uma luz para os dias escuros. Terceira ferramenta: o louvor durante a espera. Sim, louvar sem ver. Cantar mesmo quando a resposta ainda não chegou. Exaltar a Deus quando tudo em você grita desespero. O louvor não apenas honra o céu. Ele transforma o ambiente, purifica o ar, destrói correntes, abre portas. Lembra de Paulo e Silas? Atos 16 nos diz que, mesmo presos, feridos, acorrentados, eles cantavam hinos a Deus à meia-noite. E foi naquele momento que um terremoto sacudiu os alicerces da prisão. As portas se abriram. As correntes se soltaram. Sabe o que aprendemos com isso? Que o louvor na escuridão antecipa o milagre. Não espere tudo estar bem para adorar. Adore, e verá tudo começar a se alinhar. Quarta ferramenta: o silêncio intencional. Vivemos cercados de ruídos, externos e internos. E muitas vezes confundimos movimento com progresso. Mas às vezes, Deus não quer que você corra. Ele quer que você ouça. Lamentações 3:26 diz: bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. O silêncio não é inação. É reverência. É discernimento. É deixar espaço para que Deus fale, sem interrupções. Quinta ferramenta: declarações de fé. Não basta apenas pensar. É preciso falar, proclamar, repetir com convicção o que a palavra diz sobre você. Declare isso todas as manhãs. O que é meu por promessa divina, ninguém poderá tirar de mim. Deus não chega atrasado. Ele se move em seu tempo perfeito. Hoje, decido confiar, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Essas declarações não mudam a Deus. Elas mudam você. Renovam a sua mente. Reprogramam o seu interior. Te alinham com o céu. Querido ouvinte, se você está esperando algo da parte de Deus, não espere com ansiedade. Espere com propósito. Essas ferramentas que compartilhamos aqui não são fórmulas mágicas. São atos de fé. São sementes espirituais que preparam o terreno da sua alma para receber a promessa certa, no momento certo. Não corra. Não force. Não compare seu processo com o de ninguém. Lembre-se, a colheita só chega ao campo que foi cuidado. E Deus está cuidando do seu.
Existem histórias que não estão escritas em livros, mas estão gravadas na alma de quem as viveu. Histórias silenciosas, que às vezes só Deus e o coração conhecem. Histórias de espera, de dor, de oração e, finalmente, de resposta divina. Hoje, quero te contar uma história real. A história de alguém que também ouviu essas palavras de Deus. Não corra. O que é seu chegará no tempo certo. Mas que, como muitos de nós, lutou contra a impaciência, o desânimo e a dúvida. Essa dúvida que tantas vezes se disfarça de lógica. O nome dela é Mariana. Uma mulher simples, trabalhadora, mãe solteira. Por anos, ela orou por um emprego estável. Não pedia riquezas, só uma oportunidade digna para sustentar sua filha. Ela tentou de tudo. Enviou currículos, bateu em portas, pediu ajuda, e tudo parecia se fechar. De novo e de novo. Cada não era uma ferida a mais. Cada silêncio, uma pergunta sem resposta. Por quê, Senhor? Se não estou pedindo nada egoísta, por que tanta espera? E mesmo que sua fé não tivesse morrido, sua esperança começou a enfraquecer. Até que um dia, ouvindo uma mensagem como esta, aquelas palavras ecoaram dentro dela. Não corra. O que é seu chegará a seu tempo. Não foi só uma frase. Foi um sussurro do céu. Uma revelação. Ela caiu de joelhos e chorou. Naquele dia, Mariana mudou sua oração. Parou de pedir com ansiedade e começou a declarar com fé. Todas as manhãs ela dizia em voz alta: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Tu sabes quando, como e com quem. Eu me rendo, e tu tomas o controle. 3 meses se passaram, e numa tarde qualquer, recebeu uma ligação inesperada. Uma empresa, para a qual ela havia mandado currículo mais de 1 ano antes, encontrou sua ficha por acaso. O gerente, ao ver seu nome, sentiu algo e decidiu chamá-la. A entrevista foi diferente. Não perguntaram tanto sobre sua experiência, mas sobre sua história de vida. Aquela história que parecia um fracasso foi o que abriu a porta. Ela foi contratada. Recebeu um cargo fixo, um salário justo e horários que lhe permitiam estar presente com a filha. O que antes parecia uma espera interminável, agora fazia sentido. Ela entendeu. Não era que Deus não quisesse abençoá-la. Era que Ele estava preparando o lugar certo. No momento exato, Mariana não recebeu apenas um emprego. Recebeu paz. Recebeu uma fé renovada. E hoje, toda vez que conta seu testemunho, diz com lágrimas nos olhos: se Deus tivesse me respondido antes, eu teria aceitado o que não era para mim. Mas Ele me ensinou a esperar. E esperar nele foi o maior presente que eu poderia ter. Querido ouvinte, esse testemunho não é exclusivo. É apenas um entre muitos. E você? Você pode ser o próximo. Talvez hoje você esteja exatamente onde Mariana estava. De braços cansados. De alma sobrecarregada. Talvez esteja pensando em desistir. Mas não faça isso. Deus já ouviu sua oração. Ele já tem preparado aquilo que é seu. Só está esperando que o seu coração esteja pronto para sustentar o que Ele vai entregar. Porque o que chega fora do tempo se perde. Mas o que chega no tempo de Deus permanece e se multiplica. Creia. Espere. Respire.
Sua história também será contada. Feche os olhos por um momento. Não importa onde você está. Talvez esteja no ônibus, no seu quarto, ou apenas caminhando com fones de ouvido. Mas agora é o instante sagrado. Entre você e Deus. Respire fundo. Solte a tensão dos seus ombros. E escute com o coração. Imagine-se diante de uma porta fechada. Uma porta grande, de madeira forte. Você sabe que atrás dela está o que você mais deseja. Seu milagre. Sua promessa. Seu propósito. Mas a porta não se abre. Por mais que você empurre, ela não cede. Você tem se sentido assim ultimamente? Como se tudo estivesse parado? Nada se move? Quanto mais você tenta, mais seus sonhos parecem se afastar? Então, faça a si mesmo uma pergunta com honestidade. O que eu tenho feito com o meu tempo de espera? Tenho confiado? Ou desesperado? Tenho construído? Ou só reclamado? Tenho soltado? Ou tentado controlar tudo com minhas próprias forças? A verdade é que muitos de nós queremos respostas instantâneas. Queremos bênçãos como entregas expressas. Mas Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com precisão. Isaías 62:22 diz: o menor se tornará 1000. E o mais insignificante será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor. E no tempo certo, agirei sem demora. Você entendeu? No tempo certo. Deus se move sem demora. Isso significa que, quando chegar esse momento divino, nada nem ninguém poderá impedir. Tudo o que estava parado vai começar a se mover. As portas vão se abrir. As correntes vão se romper. As oportunidades vão aparecer. Onde antes não havia nada. Mas para isso, Deus precisa que sua mente se acalme. Que sua alma confie. Que seus pensamentos se alinhem à verdade dele. Então, agora eu te faço uma nova pergunta. Quais pensamentos têm te aprisionado ultimamente? Pensamentos de fracasso? De indignidade? De abandono? E se hoje você decidisse entregar todos eles a Deus? E se soltasse aquele pensamento que diz: você não vai conseguir? E se trocasse o não posso por tudo posso naquele que me fortalece? Vamos fazer um exercício espiritual agora. Toque suavemente o seu peito com a mão. E repita em silêncio: Senhor, muda meus pensamentos. Renova minha mente. Faz-me ver com os teus olhos. Faz-me esperar no teu tempo. E agora se pergunte: estou disposto a deixar que Deus faça tudo do jeito dele? Estou pronto para parar de correr e começar a confiar? Querido ouvinte, essa pausa que você fez no meio do seu dia não é coincidência. Este momento não é qualquer momento. É Deus batendo a porta da sua mente e dizendo: filho, filha, acalme-se. Não corra. O que é seu vai chegar. Mas vai chegar quando o seu coração estiver preparado para receber, sem se destruir no processo. Então, não apresse Deus. Não lute contra o silêncio. E não subestime o que Ele está fazendo no invisível. Porque, quando você menos esperar, enquanto estiver adorando, servindo, amando, perdoando, ali vai chegar. E quando chegar, você vai saber que foi Ele. Vai saber que valeu a pena esperar. Vai entender que aquela porta não se abriu no seu tempo, porque Deus estava preparando algo melhor. Se você chegou até aqui, não foi por acaso.
Não foi erro do algoritmo. Não foi apenas esse vídeo apareceu. Foi Deus te falando. Com ternura. Com firmeza. Lembrando que você não está sozinho. Ele viu o seu cansaço. A sua luta. O seu desejo de sair correndo. Porque nada parece avançar. E hoje, ele te diz com voz clara: não corra. Porque o que é seu já está a caminho. E agora, quero te pedir algo. Algo que talvez você nunca tenha feito dessa forma. Comente agora mesmo esta frase: confio nos teus tempos, Senhor. Sim, escreva isso nos comentários. Mas não faça por rotina. Faça como um ato de fé. Como um sussurro que sobe ao céu. Como uma declaração eterna. Porque cada vez que alguém escreve isso, o céu lê. E Deus vê esse gesto pequeno, mas poderoso. É a sua maneira de dizer: Senhor, continua aqui, crendo, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo com dor. Confio. E se essa mensagem tocou seu coração? Se você sentiu que foi para você, então curta este vídeo. Não só porque ajuda o canal, mas porque esse clique espalha essa palavra. Pode ser que, por um segundo do seu tempo, essa mensagem apareça na tela de alguém que está chorando sozinho, sem ver saída, e seu clique seja a luz que Deus usa para alcançar essa pessoa. Isso também é ministério. Isso também é obediência. E se você ainda não está inscrito, faça isso agora. Mas entenda, este canal não é só um canal. É um altar, um refúgio, um oásis no meio do deserto digital. Aqui, você não vem só para consumir conteúdo. Você vem para encontrar Deus, para renovar a esperança, para lembrar que você não está sozinho nessa travessia. Se inscrever não é só ativar notificações. É entrar numa comunidade. Fazer parte de uma família que ora, que crê, que espera. E se você já faz parte, obrigado. De coração. Obrigado por sustentar este altar com sua presença e sua oração. Também quero te encorajar a compartilhar este vídeo com alguém. Faça isso por aquela amiga que se sente estagnada. Por aquele irmão que está prestes a desistir. Por aquele pai, aquela mãe. Aquele filho ou filha que está esperando há muito tempo uma resposta. Reserve um segundo. Envie o link. Escreva: Deus falou comigo com isso. E eu creio que também é para você. Você não faz ideia do quanto uma palavra pode mudar tudo. E se você quiser continuar meditando, fique mais alguns minutos após o vídeo. Escute a música de fundo. Feche os olhos. Ore. Chore, se precisar. Escreva para Deus com a alma. Porque Ele está aí com você. Em silêncio. Mas presente. Esperando que você creia. Mesmo quando tudo parece parado. Então confie. Não corra. Deus não está atrasado. O que é seu chegará no momento exato. Sem um minuto adiantado. Nem um segundo atrasado. Agora sim. Respire fundo. Porque o que vem a seguir é uma oração profética. Uma palavra que vai romper correntes de ansiedade, de desespero e de dúvida. Uma oração com poder, com fé, com autoridade. Está pronto? Feche os olhos por um instante. Abaixe o volume do mundo. Respire fundo. E prepare-se para orar. Deus não precisa de palavras perfeitas. Ele só precisa que você abra o coração. E agora, enquanto ouve esta oração, faça dela a sua. Ore com fé.
Pai Celestial, Deus de tempos perfeitos, hoje venho diante de Ti com o coração aberto, desnudo, sem máscaras, sem aparências. Venho cansado de correr atrás do que acho que preciso, cansado de tentar forçar o que ainda não chegou. Perdoa-me, Senhor, por cada vez que duvidei do Teu tempo, por cada vez que murmurei em silêncio. E por que não eu? E por que não agora? Mas hoje eu decido soltar o relógio, soltar a ansiedade, soltar a pressa, soltar essa necessidade de controlar tudo. Eu creio, Senhor, que o que vem de Ti não precisa ser forçado, não precisa ser empurrado, porque o que é meu, por promessa, chegará no tempo certo. E agora, em nome de Jesus, declaro quebradas as correntes do medo. Declaro canceladas as vozes de desespero. Declaro que tudo que me impedia de avançar está neutralizado pelo poder do Teu Espírito. Declaro que minha mente será renovada, meus pensamentos alinhados à Tua vontade, meus passos dirigidos pelo Teu Espírito Santo, e minha fé firme, mesmo sem ver sinais. Pai, repreendo toda a angústia da alma, todo insônio, todo nó no peito, toda inquietação que roubava minha paz. E em troca, eu recebo Teu descanso, Tua paz sobrenatural, aquela paz que não depende das circunstâncias, mas da Tua presença real. Agora, Senhor, Te peço, prepara meu coração para o que vem da Tua mão. Eu não quero bênçãos forçadas. Não quero o que apenas parece bom. Quero o que vem de Ti. Então hoje te digo com a alma: faz do Teu jeito, Senhor. Faz no Teu tempo. Porque sei que o que preparaste para mim é maior do que eu pedi, melhor do que imaginei, mais perfeito do que planejei. Declaro profeticamente sobre minha vida: não viverei mais a partir da ansiedade, mas da confiança. Não correrei mais atrás do vento. Caminharei com firmeza rumo ao Teu propósito. As portas certas vão se abrir. As respostas chegarão. A promessa vai se manifestar. Não porque eu disse, mas porque Tu disseste. Porque a visão pode tardar, mas em mim, ela se cumprirá. E enquanto espero, eu Te adoro. Enquanto espero, eu obedeço. Enquanto espero, eu creio. Senhor, obrigado por me lembrar hoje que eu não estou sozinho, que não fui esquecido, que não estou atrasado. Estou exatamente no Teu tempo, e o Teu tempo é perfeito. Amém. E amém. Agora que chegamos ao fim deste encontro, tome um momento apenas para sentir. Sinta o peso que acabou de cair dos seus ombros. Sinta a calma que começa a florescer dentro de você. Sinta sua mente mais leve, porque você se lembrou de uma verdade eterna. Você não está atrasado. Você não foi esquecido. Deus não errou com você. E o que é seu vai chegar. Talvez seus olhos ainda não vejam, mas sua fé já está tocando. Talvez a espera tenha te desgastado, mas hoje Deus te renovou. Não importa se outros já chegaram, se já celebraram, se já receberam, porque o que Deus separou para você tem o seu nome, o seu formato, o seu propósito, e vai chegar no tempo certo. Talvez você tenha passado anos achando que suas orações caíram no vazio. Talvez achou que tudo o que fez em fé foi em vão. Mas hoje o céu te sussurra uma palavra que quebra toda dúvida. Não corra. O que é seu vai chegar.
O Deus que move as estações também está organizando sua vida. O Deus que abre mares também está limpando seu caminho. E mesmo que nada pareça se mover, algo já está nascendo no invisível. E quando chegar o tempo, tudo vai se encaixar. As portas vão se abrir. O silêncio vai se romper. E o que era impossível vai se manifestar com poder. Não se frustre por não controlar o calendário. Abrace o processo. Celebre cada pequeno passo. E mantenha seus olhos firmes naquele que nunca falha, Jesus Cristo. Se essa palavra tocou sua alma, se em algum momento você sentiu que foi Deus falando diretamente com você, então não guarde isso só para você. Reproduza de novo se precisar. Compartilhe com quem você sabe que também está esperando. E, acima de tudo, guarde no coração. Porque nos dias difíceis, essa palavra vai te lembrar. Deus nunca se atrasa. E o que Ele começou, ninguém pode parar. Agora, fique mais alguns minutos. A música suave vai tocar. Feche os olhos. Respire fundo. E simplesmente, descanse no tempo perfeito de Deus. Amém.